Proposta de estágio. Propondo um sistema de estágio de estudantes em escritórios, lojas e indústrias durante as férias de verão, Moore sugere que, somente depois de 2 ou 3 anos de universidade, os alunos sejam convidados a escolher um curso definido. As instituições educacionais de ensino superior precisam encarar a realidade. Atualmente, todas as ocupações e profissões exigem especialização, disse Moore, insistindo em que tais instituições assumam uma responsabilidade mais direta sobre a orientação vocacional. Uma das mais confiáveis e práticas fontes de conhecimento à disposição de todos quantos precisem de conhecimento especializado são os cursos noturnos, encontrados na maioria das cidades grandes. O ensino à distância também oferece formação nas mais variadas áreas que possam fazer parte dos cursos de extensão. Duas vantagens de fazer um curso sem sair de casa são a flexibilidade do programa e a facilidade de estudar durante o tempo livre. Outra estupenda vantagem dos estudos em casa, desde que o curso seja bem escolhido, é o fato de a maior parte dos programas de ensino à distância oferecer a possibilidade de consulta, o que vem a ser uma ajuda inestimável para quem necessita de conhecimento especializado. O aluno pode esclarecer suas dúvidas, esteja onde estiver. Tudo o que se adquire sem esforço e sem custos é geralmente pouco valorizado. Talvez por isso muitos desperdicem a maravilhosa oportunidade oferecida pelas escolas públicas. A autodisciplina resultante de um programa definido de estudos especializado contrapõe-se ao desperdício da oportunidade de um conhecimento adquirido sem qualquer custo. As instituições que oferecem ensino à distância são altamente organizadas. Por cobrarem taxas relativamente baixas, são forçadas a insistir no pagamento imediato. Sabendo que tem de pagar pelo curso, qualquer que seja o seu desempenho, o aluno muito raramente abandona os estudos antes da conclusão. Talvez essas instituições ainda não se tenham dado conta de que seus departamentos de cobrança constituem a melhor forma de treinamento em decisão, agilidade, ação e hábito de completar as tarefas. Aprendi isso por experiência própria. Há mais de 25 anos, matriculei-me no curso por correspondência em propaganda. Depois de 8 ou 10 aulas, parei de estudar, mas a escola não parou de enviar a cobrança. Ademais, insistia no pagamento, quer mantivesse meus estudos ou não. Decidi que, tendo que pagar o curso, já que me comprometera legalmente, eu completaria as aulas e faria valer meu dinheiro. Na época, considerei injusto o sistema de cobrança da escola. Mais tarde, porém, compreendi ter sido aquela uma parte apreciável do meu treinamento, sem qualquer custo adicional. Forçado a pagar, fui em frente e completei o curso. Anos depois, o treinamento cumprido, meio contra gosto, muito me ajudou a ganhar dinheiro. Os Estados Unidos, por exemplo, contam com o que é considerado o melhor sistema de escolas públicas do mundo. Somas fabulosas são investidas em ótimos prédios e em transporte, para que os estudantes moradores de distritos rurais possam ter acesso às melhores escolas. Mas existe um inacreditável ponto fraco nesse maravilhoso sistema. É gratuito. O ser humano, por uma das suas mais estranhas peculiaridades, só valoriza o que tem preço. As escolas e bibliotecas públicas não impressionam o povo porque são de graça. Por isso, muita gente acha necessário um treinamento adicional antes de procurar emprego ao terminar os estudos. Também é o principal motivo pelo qual os empregadores dão maior consideração aos empregados que fazem cursos à distância. Pela experiência, concluíram que qualquer pessoa que se disponha a aproveitar parte do seu tempo livre para estudar em casa tem em si as qualidades do líder. Que não se veja aí um gesto caridoso de reconhecimento, mas uma decisão sensata no aspecto profissional por parte dos empregadores. Só existe uma fraqueza nas pessoas para a qual não há remédio: falta de ambição. Aquele que reserva tempo livre para estudar em casa, assalariados especialmente, raramente permanece muito tempo
na parte inferior da pirâmide. Sua atitude abre o caminho para a subida, removendo obstáculos e conquistando o interesse e a simpatia daqueles que têm o poder de colocá-los ao alcance da oportunidade. O ensino à distância é especialmente adequado àqueles que trabalham o dia todo e sentem falta de um conhecimento especializado, mas não dispõem de tempo para voltar à escola. As mudanças nas condições econômicas tornaram necessário a milhares de pessoas buscarem Para a maioria delas, a solução está na aquisição de conhecimento especializado. Muitos serão forçados a mudarem inteiramente de ocupação, quando percebe que uma certa linha de produtos, o comerciante a substitui por outra de maior aceitação. Quem vende serviços pessoais também precisa ser um comerciante eficiente. Se não houver retorno, deve mudar para outra área, onde haja maiores oportunidades. Stuart Austin Rear cursou engenharia civil e seguiu essa linha de trabalho até que as condições econômicas limitaram o mercado, tornando sua atividade pouco rentável. Depois de avaliar suas possibilidades, optou pela área de advocacia. Voltou à faculdade e frequentou cursos voltados para o direito empresarial. Embora a economia ainda não estivesse inteiramente recuperada, ele completou os estudos, foi aprovado pela Ordem dos Advogados e logo progrediu na profissão, em seu escritório de Dallas, no Texas. Na verdade, teve até de recusar clientes. Só existe uma fraqueza para a qual não há remédio: falta de ambição. Apenas para eliminar qualquer sombra de dúvida e antecipar-me às desculpas dos que dirão: não posso voltar a estudar porque tenho família para sustentar ou estou velho demais, acrescento a informação de que Weir tinha mais de 40 anos e era casado quando voltou à faculdade. Além disso, por ter selecionado cuidadosamente as matérias, ele completou em 2 anos o curso que a maior parte dos alunos de direito faz em 4 anos. Vale a pena saber como adquirir conhecimento. Aquele que para de estudar simplesmente porque terminou o curso está para sempre e irremediavelmente condenado à mediocridade. Qualquer que seja sua área de atuação, o caminho do sucesso é o caminho da aprendizagem contínua. Vamos ponderar sobre uma circunstância específica. Durante a depressão econômica nos Estados Unidos, um vendedor de mercearia perdeu o emprego. Como tiver algum contato com a contabilidade da loja, resolveu fazer um curso sobre o assunto. Em seguida, familiarizou-se com os mais modernos equipamentos de escritório e os recursos disponíveis para os contadores. Assim iniciou um negócio próprio, começando pelo dono da mercearia a qual havia trabalhado. Ele fez contratos de serviço de contabilidade com mais de 100 pequenos comerciantes, por uma modesta taxa mensal. A ideia foi tão bem sucedida que logo sentiu necessidade de montar um escritório volante no pequeno caminhão de entregas, que equipou com os mais modernos recursos para atender os clientes. Em pouco tempo, possuía uma frota desses escritórios contábeis sobre rodas e empregava um grande número de assistentes, oferecendo aos pequenos comerciantes serviços de contabilidade de excelente qualidade a um preço módico. Conhecimento especializado e imaginação foram os ingredientes desse único e bem-sucedido negócio. Logo, o dono dos escritórios volante pagou quase 10 vezes mais imposto de renda do que o comerciante para quem havia trabalhado, demonstrando assim o que parecia uma adversidade era na verdade uma bênção disfarçada. E tudo começou com uma ideia. A partir da ideia do vendedor desempregado, vou sugerir outra, de possibilidades ainda melhores em matéria de renda, e além disso capaz de ser útil aos que precisam muito do serviço. Quando lhe foi sugerido trocar o comércio pela contabilidade, sua primeira reação foi: gosto da ideia, mas não saberia como transformá-la em dinheiro. Em outras palavras, queixava-se de que não saberia comercializar seu conhecimento em contabilidade depois que tivesse adquirido. Aquele era outro problema a ser resolvido. Com a ajuda de uma jovem datilógrafa que escrevia muito bem, foi preparado um belo livro
em que se descreviam as vantagens do novo sistema contábil. As páginas, muito bem arrumadas, foram colocadas no álbum, que funcionou como um vendedor silencioso, contando tão bem a história que em breve o homem não conseguiria atender sozinho todos os clientes. Existem milhares de pessoas que precisam dos serviços de um especialista em propaganda capaz de preparar um resumo atraente que ajude na divulgação de prestação de serviços pessoais. A renda anual agregada por esse tipo de serviço e os benefícios para os usuários podem facilmente exceder aqueles de uma agência de empregos. A ideia aqui descrita nasceu da necessidade de atender a uma emergência, mas não serviu apenas a uma pessoa. A mulher que criou a ideia era muito imaginativa. Em sua recém-nascida ideia, ela viu a possibilidade de uma nova profissão, destinada a prestar valiosos serviços a milhares de pessoas que precisavam de orientação prática. Estimulada a agir pelo sucesso instantâneo de seu primeiro plano de marketing para serviços pessoais, essa mulher ativa voltou-se em seguida para a solução de um problema similar enfrentado por seu filho, que acabara a faculdade, mas não encontrava mercado para seus serviços. O plano que elaborou para o filho foi o melhor exemplo de propaganda de serviços pessoais que já vi. Quando o álbum pronto, tinha cerca de 50 páginas datilografadas com informações dadas relatando as habilidades do rapaz, seu currículo escolar, as experiências pessoais e uma grande variedade de outras informações longas demais para serem descritas aqui. O texto detalhava ainda o cargo pretendido, além de uma descrição minuciosa de todas as realizações que o exercício das funções lhe permitia. A preparação do álbum tomou várias semanas de trabalho, durante as quais a criadora mandou seu filho à biblioteca pública quase diariamente, em busca de dados que lhe permitissem articular o texto da melhor maneira possível. Também o fez visitar os concorrentes do potencial empregador, para conseguir informações sobre seus métodos de atuação. Tais informações se mostraram valiosas para a descrição do cargo que o jovem pretendia ocupar. Quando o plano finalmente ficou pronto, incluía mais de meia dúzia de sugestões muito boas para o uso e benefício da empresa. Foram todas aceitas. Você talvez pergunte: tanto trabalho para conseguir um emprego? A resposta vai direto ao ponto e é de importância crucial, porque lida com um assunto que afeta massivamente milhões de homens e mulheres cuja única fonte de renda é a prestação de serviços. A resposta é: fazer algo bem feito nunca é trabalho. O plano preparado pela mulher, em benefício do seu filho, ajudou-o a conseguir o trabalho que buscava, na primeira entrevista, com um salário fixado por ele. Além do mais, e isto também é importante, o cargo não exigiu que começasse de baixo. Ele iniciou como executivo júnior, com um salário condizente. Você ainda pergunta por que tanto trabalho? A apresentação planejada da proposta desse rapaz certamente serviu para poupar-lhe uns 10 anos de tempo que levaria para chegar à posição de onde partiu, caso tivesse começado de baixo e trabalhado para conseguir subir. A ideia de começar de baixo e trabalhar para subir pode parecer segura, mas a principal objeção a ela é a seguinte: muitos dos que tentam seguir esse caminho jamais chegam a levantar suficientemente a cabeça para serem vistos pela oportunidade. Assim, permanecem onde estão. É importante lembrar também que o panorama visto de baixo não é dos mais animadores. A tendência é sufocar a ambição, como de cair na rotina, isto é, aceitar o destino, pelo de executar todos os dias as mesmas tarefas. É muito difícil abandonar um hábito ligado. Eis aí a razão que justifica começar 2 degraus acima do ponto baixo. Fazendo assim, forma-se um hábito de olhar em torno, observar como os outros seguem adiante, de perceber a oportunidade e abraçar sem hesitação. Dan Halpe é um esplêndido exemplo do que quer dizer.
Durante seu dia na faculdade, foi responsável pelo famoso time de futebol Notre Dame durante o Campeonato Nacional de 1930, sob direção do falecido Knut Rockne. Talvez o grande treinador de futebol o tenha inspirado a grande, e a não confundir derrota temporária com fracasso. Assim como Andrew Kahn, o grande líder industrial, inspirou seus funcionários a estabelecer metas ambiciosas, seja o caso. O jovem terminou em um momento especialmente desfavorável, quando a crise econômica americana havia feito escassear os empregos. Assim, após uma passagem muito rápida pelos bancos de investimentos e pela indústria cinematográfica, ele pegou a primeira função certo potencial que conseguiu encontrar: vendedores auditivos elétricos, com comissão sobre elas. Qualquer um poderia começar nesse tipo de trabalho, e Ralph sabia disso, mas foi suficiente para lhe abrir as portas para uma oportunidade. Por quase 2 anos continuou no emprego que não era seu agrado e teria continuado assim, não fosse sua inquietação. Primeiro conquistou a posição de gerente assistente de vendas. Esse único degrau galgado foi o bastante para colocá-lo acima da multidão, de onde podia enxergar mais oportunidades e onde as oportunidades podiam vê-lo. Foi tão bem sucedido nas que a M.N., presidente do Conselho Administrativo de Graphic Products, presidente do Conselho Administrativo da Graphic Product Company, empresas concorrentes, saber mais sobre aquele tal Halpin, que ameaçava sua posição no mercado. Halpin chamado a presença de Andrews. Quando a entrevista por Halpin era o gerente de vendas encarregado da Acoustical Division. Em seguida, para testar a capacidade do jovem, Andrews viajou para a Flórida e ficou 3 meses, deixando Halpin se enganar sozinho na nova fundação para andar ou afundar. Ele não afundou. O lema de Knut Rock: o mundo ama os vencedores e não para os perdedores. Inspirou a dedicando ao trabalho, que foi ele vice-presidente da empresa geral da Alco and Silent Radio Division, um cargo que qualquer funcionário se orgulharia de ocupar não antes de 10 anos de esforços. Conseguiu o resultado desejado em pouco mais de 6 meses. É difícil ver qual dos dois, Andrew ou Ralph, é mais digno de elogios, já que mostraram possuir em abundância esta rádio conhecida como imaginação. Andrews merece crédito por ter percebido no jovem um empregador de primeira ordem. Ralph merece crédito por ter tentado a manter-se em um emprego que ia. Este é um dos principais pontos que estou tentando enfatizar por meio de toda essa filosofia. Vamos às posições mais altas ou ficamos no fundo por causas que podemos controlar se quiser. Existe outro que quero deixar claro. Não tenho dúvida de que a íntima associação de Dan Halpin, treinador de futebol norte-americano de todos os tempos, plantou em sua mente o mesmo tipo de desejo de excelência que fez o time de futebol norte-americano alcançar fama mundial. Existe algo de verdade na ideia de que reverenciar um herói ajuda, desde que se reverencie um vencedor. Ralph me disse considerar Rockne um dos maiores líderes do mundo. Minha crença na teoria de que associações profissionais são fatores vitais para o sucesso ou para o fracasso foi recentemente demonstrada quando meu filho Blair negociava uma colocação com Dan Halpin e este ofereceu-lhe um salário inicial correspondente à metade do que oferecera uma empresa concorrente. Fiz certa pressão para que Blair aceitasse trabalhar com Ralph, porque acredito que uma associação com alguém que se recusa a aceitar circunstâncias nas quais não se sente bem é uma oportunidade que não tem preço. A base da pirâmide é um lugar monótono, sombrio e desvantajoso para qualquer um. Eis aí a razão pela qual me demorei tanto descrevendo como a lentidão do começo pode ser evitada com um bom planejamento. Por isso também dediquei tanto espaço ao relato da história da mulher que, inspirada pelo desejo de fazer um ótimo trabalho de planejamento para seu filho, tivesse uma oportunidade favorável
acabou criando uma nova profissão. Com a mudança de condições antecipada pelas transformações da economia, veio a necessidade de novas e melhores técnicas de marketing de serviços pessoais. É difícil determinar porque ninguém havia ainda descoberto essa oportunidade sensacional, tendo em vista que mais dinheiro muda de mãos em troca de serviços pessoais do que por qualquer outro motivo. A soma paga mensalmente a pessoas que trabalham por salários ou remuneração é tão vultosa que fica em torno de centenas de milhões de dólares, e a distribuição anual chega a bilhões. Talvez alguns possam achar nessa ideia brevemente exposta o núcleo de riquezas. Talvez alguns possam achar nessa ideia brevemente exposta o núcleo de riquezas que desejam. Ideias muito menos interessantes foram a semente da qual brotaram grandes fortunas. A ideia de Woolworth de criar lojas que vendiam produtos a 5 e 10 centavos, por exemplo, é bem mais simples, mas gerou fortuna para o seu criador. Aqueles que enxergam a oportunidade por trás dessa sugestão encontrarão uma ajuda valiosa no capítulo sobre planejamento organizado. Ao mesmo tempo, um eficiente profissional de marketing fará bons negócios onde houver gente à procura de melhores mercados para serviços pessoais. A aplicação do princípio da mente mestra pode garantir a alguns com o talento apropriado à disposição de formar alianças uma atividade rapidamente rentável. Um dos participantes do grupo precisaria escrever bem e ter aptidão para anunciar e vender. Outro deveria ser excelente digitador e redator, e outro ainda teria de ser alguém com um bom faro para os negócios de primeira classe, que faria o mundo tomar conhecimento dos serviços oferecidos. Se uma só pessoa possuir todas as habilidades, pode levar o negócio sozinha, até que o excesso de trabalho obrigue a contratar mais funcionários.